Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de poder sobre as forças da natureza. Hoje nós vamos estudar o milagre de número 29. Jesus ordena Pedro retirar a moeda da boca do peixe. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. Jesus Cristo ordena Pedro retirar a moeda da boca do peixe para pagar o imposto cobrado pelos coletores de impostos, provando que Deus é o nosso provedor. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais do milagre realizado por Jesus ao ordenar a retirada de uma moeda da boca do peixe. Narrativa do texto bíblico. O texto bíblico que nós vamos utilizar é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 17, versículos 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, que os cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dentro deste texto bíblico lido, os coletores de impostos cobram a Pedro o pagamento do imposto do templo. Segundo a lei judaica, todo homem judeu livre com 20 anos ou mais de idade teria que anualmente pagar o imposto destinado à manutenção do templo, conforme prescrito no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos 11 ao 16. Os coletores de impostos, com base neste preceito, cobraram então o apóstolo Pedro, perguntando se Jesus não pagaria as 2 dracmas devidas de imposto para o templo. Pedro disse-lhes que sim, e entrou na casa onde estava Jesus para inquiri-lo sobre esta cobrança de imposto por parte dos coletores. Jesus então pergunta a Pedro sobre o pagamento de impostos. Jesus, em sua onisciência, já sabendo que Pedro fora cobrado pelo pagamento do imposto do templo, conforme prescrevia a lei, pergunta a Pedro: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra, impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Jesus fez esta pergunta porque os mestres, rabinos e profetas estavam isentos do pagamento deste imposto do templo. Na sequência, então, Jesus ordena a Pedro que retire a moeda da boca do peixe para pagar o imposto do templo. Jesus, para não provocar escândalo, pois Cristo, como rei, mestre e rabino, não era obrigado a pagar o imposto do templo. Porém,
para evitar controvérsia ou qualquer conflito com os cobradores de impostos, Jesus renuncia o seu direito de isenção do pagamento do imposto. Jesus, então, renuncia a qualquer acusação de deslealdade com o templo. Ou seja, ele evita, melhor dizendo, com o fato de pagar o imposto, não ser acusado de deslealdade com o templo. Ele ordena a Pedro que vá ao mar, que lance um anzol, e ao primeiro peixe que fisgar, deveria abrir-lhe a boca e retirar uma estátua, o equivalente a 4 dracmas. E assim, Pedro pagaria aos coletores o imposto do templo por Jesus e para o próprio Pedro. Quais são, então, os ensinamentos do milagre para a retirada da moeda boca do peixe? Primeiro ensinamento, e vamos dizer único ensinamento neste sentido aqui, é que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Jesus, ao realizar o pagamento do imposto, mesmo tendo o direito de não pagá-lo, Jesus nos ensina que é necessário que façamos do possível e impossível para evitar conflitos desnecessários, de forma a não provocar escândalos. Porém, não podemos comprometer qualquer princípio cristão com o objetivo de agradar aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 12 ao 15 e 19 ao 20, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus, no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Portanto, neste episódio, Jesus nos ensina que devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo aprendemos que o Senhor Jesus nos ensina que manter a paz e evitar qualquer escândalo é agradável a Deus. Porém, observar que princípios cristãos são inegociáveis ou irrenunciáveis. Jesus evitou conflitos com os cobradores do imposto do templo. Porém, ao realizar o milagre da retirada da moeda, o estáter, da boca do peixe, para pagar o imposto, Jesus demonstrou, através deste milagre, que ele é Deus e Senhor. E assim mostrou aos cobradores de impostos
e como Rei e Senhor estava isento de pagar o imposto do templo. Sendo então a ação de cobrança do imposto do templo uma injustiça. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus, nós vamos estudar o milagre de número 30. A figueira que secou. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se Deus permitir.